Ao contrário das glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, elas apresentam um canal próprio para conseguir enviar para o meio externo os seus componentes formados. Então, enquanto a glândula sebácea precisava do pelo, exatamente ali do folículo para conseguir lubrificar o pelo e mandar esse sebo para o meio externo, as glândulas sudoríparas, elas apresentam uma característica própria, uma saída própria, uma saída única. E é importante que a gente destaque que glândulas sudoríparas no nosso corpo, nós temos de dois tipos. Nós temos as glândulas sudoríparas apócrinas e nós temos as glândulas sudoríparas écrinas. Qual que é a diferença? A diferença é a ação dessas glândulas e sua localização. As glândulas sudoríparas écrinas são aquelas que nós encontramos de forma mais abundante na face. Ou seja, elas têm uma produção de parte hídrica, né? Então a gente tem ali a produção de suor, só que de uma maneira diferente de outras áreas do corpo. Por exemplo, nas axilas, na virilha, próximo às glândulas mamárias. As glândulas mamárias, né, que são ali, a gente tem células sudoríparas modificadas. Nós temos, então, aqui a parte nas glândulas sudoríparas écrinas, uma característica com relação à sua localização e à sua função. Então, a gente vai ter uma formação, claro, de suor na região da face, só que de uma maneira diferente da região das axilas, da região de virilha, e em outras áreas. Tanto que a quantidade de suor produzido é diferente, e isso influencia também diretamente no odor do suor. Por isso que as glândulas sudoríparas apócrinas, que são embaixo do braço, né, nas axilas e em região de virilha, a gente sente um cheiro um pouco diferente de outras regiões do nosso corpo. Então, o tipo de glândula sudorípara na face são glândulas écrinas. Elas estão distribuídas em outras regiões também, claro, do nosso corpo, e a sua principal função é ajuste da temperatura corporal e formação do manto hidrolipídico. Então, tanto a glândula sudorípara quanto a glândula sebácea ajudam nessa formação do manto hidrolipídico, mas a gente ainda atribui como função da sudorípara o ajuste da temperatura corporal. Então, quando a gente tem ali o aumento, né, a estimulação dessas glândulas, a gente acaba tendo resfriamento da pele nas áreas superficiais, e isso ajuda no ajuste da temperatura. Deixa eu só deixar aqui do lado a caixa de mensagens, para caso tenha alguma pergunta. Bom, terminamos a derme, agora a gente fala um pouco da hipoderme. A gente discutiu, então, que a derme, como histologicamente, né, estruturalmente falando, quando eu penso na fisiologia do sistema tributário, a derme era aquela estrutura mais robusta com relação à quantidade de estruturas que se formam. Falamos sobre o tecido conjuntivo, que é formado, né, que nós temos na região de derme. Falamos sobre os seus componentes com relação aos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas e seus anexos. E falamos da responsabilidade que nós temos da derme com relação à epiderme, tá? Agora, a gente fala da hipoderme, ou tela subcutânea. Por alguns livros, como a gente já falou, no Junqueira e no Carneiro, que é um livro de histologia específico, eles trazem ali a hipoderme como uma camada. Ele coloca a tela subcutânea, a hipoderme ali, como uma estrutura que sofre também influências da derme e que também influenciam nas camadas superiores. Não só dos superiores, né, mas dos subjacentes ali daquela região. O tecido tegumental, o tecido da tela cutânea, perdão, a tela cutânea, a hipoderme, ela tem uma função na face muito importante. A gente vai ver depois que os compartimentos de gordura da face, eles apresentam características muito específicas. Isso porque a gente tem componentes de tecido adiposo, a gente tem compartimentos de gordura antes e depois de músculo, que isso é muito diferente nas regiões do nosso corpo. Porque quando a gente fala de tela subcutânea, de tecido adiposo, ligado ao sistema tegmentar, a gente está falando daquela parte de gordura que está sempre sobre o músculo, está sempre acima da região do músculo.
Tanto que para a gordura corporal, no geral, quando a gente fala que eu tenho uma gordura que não está em cima do músculo, e está depois, está abaixo, a gente fala que é um tipo de gordura muito difícil da gente perder, muito difícil de ser atingido. Então, na face, a gente também tem compartimentos distintos. A gente tem esse compartimento de tela subcutânea, que é embaixo da derme e que é em cima do músculo. Só que a gente vai ver que a gente tem um compartimento de gordura extra, que ele está logo abaixo dos músculos que nós temos na face. De maneira geral, quando eu falo de hipoderme, a gente fala que é o local onde a pele repousa. Então, é o local de apoio entre epiderme e derme. Eu tenho epiderme e a derme e elas descansam na hipoderme. Ela vai fixar a pele em estruturas subjacentes e ela é formada dos lipócitos. Então, a gente tem células que são específicas ali naquela região, como a gente já destacou lá na epiderme, destacamos na derme, agora a gente destaca na hipoderme. Então, a gente tem os lipócitos que apresentam uma distribuição variada no corpo e na face. Eles vão ter várias funções. De maneira geral, essa tela subcutânea, essa hipoderme, ela serve como um isolante térmico. Então, a questão de temperatura é influenciada pela pele, pela gordura, perdão, pelo tecido adiposo. Ela tem a função de modelagem do corpo, e isso também vai servir para a pele. Então, dependendo da quantidade de tecido adiposo que nós temos na face, perdão, isso para a face, a gente vai saber também que a nossa face ela muda com relação à sua modelagem estrutural. Então, se eu apresento uma maior quantidade de tecido adiposo ou menor, isso altera o formato, obviamente, ele do rosto. Ela serve como proteção, principalmente para choques ou traumas. Então, ela é uma camada que está sempre protegendo as estruturas subjacentes. Então, ela protege o músculo. Como consequência, ela acaba protegendo também as estruturas ósseas, né, que estão muito mais abaixo. Então, essa parte de absorção de choques. Além disso, é o nosso reservatório energético. Então, a gente tem ali a produção de energia através da quebra e utilização da quebra dessas células, desses lipócitos, tá? O que a gente fala? Quebra e utilização. Porque quebrar uma célula de gordura não quer dizer que você vai destruir a gordura naquela região. Você vai eliminar, perdão. Destruir não é a melhor palavra. Eliminar. Quando a gente usa alguns recursos, por exemplo, para quebra de gordura, se eu não uso os componentes que surgiram a partir da quebra, os ácidos graxos e glicerol, a gente acaba tendo um acúmulo dessas substâncias em outra região. E, por fim, a gente não perde gordura. Então, isso é super importante quando a gente destaca. Toda vez que a gente que a gente busca estimular a quebra da gordura, a gente tem que utilizar os componentes dessa quebra. Naturalmente, o corpo já utiliza uma parte, isso para a funcionalidade dos órgãos internos, mas a gente precisa, principalmente quando a gente está querendo reduzir essa quantidade, a gente precisa utilizar, porque o objetivo é a reserva energética. Então, eu preciso gastar energia, então eu preciso utilizar esses componentes como forma de gasto energético, tá? Então, quando a gente fala da hipoderme, eu vou ter essas funções, isso para o corpo todo. Então, eu tenho essa tela subcutânea, eu tenho essa camada de tecido adiposo que vai muito além de uma relação com relação à modelagem do corpo, ou a forma do corpo, mas sim com as suas funções específicas. Essa questão de absorção de choque, isolamento térmico, reservatório energético, por isso que não se zera a porcentagem de gordura. A gente precisa ainda ter uma certa porcentagem para que a gente consiga ter sempre ali aquela renovação energética, aquele isolamento térmico e aquela proteção das estruturas subjacentes. O isolamento térmico, que é composto pela hipoderme, é importantíssimo. Quando a gente fala de recursos que geram aquecimentos na pele, então qualquer recurso pode ser de tratamento, até de outras áreas, e eu tenho um aquecimento, e eu preciso que esse aquecimento seja profundo, é muito difícil a gente conseguir facilmente passar a hipoderme, porque ela é um isolante. Então, quando eu uso um recurso, ou quando existem alguns recursos de aquecimento, a chance de você atingir músculo durante um aquecimento é baixa, dependendo, claro, do recurso. Por quê? Porque você passar a camada de gordura é muito difícil. Eu sempre dou um exemplo, né, que não é relacionado diretamente à face, mas é quando a gente usa aquelas bolsinhas quentes para cólica.
Então, coloca quando tem cólica, né? A mulher tá na menstruação tem cólica, coloca aquela bolsinha quente em cima. Aí o pessoal fala, poxa, mas o aquecimento da bolsa térmica chega até no músculo que está de contração dentro do útero. Não chega. Ele pode trazer um alívio nas regiões ao redor por causa do aumento da demanda metabólica por causa do aquecimento. Mas a gordura, a função dela é barrar. Por quê? Porque senão a gente estaria muito suscetível à alteração de temperatura corporal no momento. Por que a gente não sofre tanto as ações do frio e do calor? Claro que a gente sofre sistemicamente, né? Mas por que a nossa temperatura interna não se altera tanto quando a gente é exposto ao frio ou ao calor? Por causa da gordura. Então, a gordura, ela barra que a alteração da temperatura chegue na parte interna. Então, ela tem essa função de isolamento térmico que é importantíssima. Só que para a face, além de tudo isso, a gente destaca muito o suporte estrutural. E depois, na hora que a gente falar dos compartimentos, perdão, quando a gente for falar sobre compartimentos de gordura, a gente vai discutir sobre isso. Em toda a região do nosso corpo, a gente sabe que o tecido adiposo dá estrutura. A gente falou sobre modelagem do corpo. Só que na pele a gente tem particularidades. Os compartimentos, como eu comentei com vocês, eles são diferentes. Eu tenho o compartimento sobre o músculo e o compartimento abaixo do músculo. E esses compartimentos, eles sofrem com a ação do envelhecimento, com as ações internas e externas, de maneira diferente. E isso vai influenciar muito no nosso envelhecimento. Porque se o suporte estrutural da pele, da face, é o músculo, é o tecido adiposo, é a gordura, não é só ele, tá? Mas a gordura tem uma função ali muito importante, tem o seu papel primordial. A gente começa a discutir que a perda dessa gordura vai influenciar no processo de envelhecimento da face. E a gente precisa acompanhar essa perda desse processo, a perda desse compartimento. Isso se altera, muitas vezes, também com questão de emagrecimento, ou quando você ganha mais peso. É muito comum as pessoas comentarem assim que pessoas que são um pouco mais, né, que apresentam ali um tecido adiposo maior, elas apresentam menos rugas. O pessoal fala bastante, poxa, aquela pessoa que tem ali, né, tem uma quantidade de tecido adiposo maior, parece que tem menos rugas do que aquela pessoa que é mais magrinha, que tem pouco tecido adiposo, que você olha e você fala, nossa, quase não tem gordura ali. E isso influencia muito nessa questão da face para o envelhecimento, porque ela é suporte estrutural. Então, se eu tenho tecido adiposo, isso vai dar mais suporte para a estrutura. De novo, não depende, obviamente, só do tecido adiposo. A gente já falou, por exemplo, da pele, a questão do colágeno, a gente vai falar depois do músculo, a gente vai falar do osso, que também dá tudo suporte estrutural. Mas a gordura na face, ela dá um suporte estrutural importante. Então, quando se mexe, quando se altera o tecido adiposo, a gente vai apresentar consequências. Tem compartimentos que sofrem mais com a ação do envelhecimento, com os meios e as ações externas, e tem compartimentos que sofrem menos, tá? Tem compartimentos que existem procedimentos cirúrgicos que retiram esses compartimentos, aí tem compartimentos que, obviamente, você não consegue retirar, tá? Então, essa questão da hipoderme para a face vai ter essa outra questão estrutural, ok? Para a gente fechar essa parte de fisiologia do sistema alimentar, que era o primeiro tópico que a gente ia abordar nesse curso, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre os fototipos de pele. Eu estava comentando lá no comecinho da aula. Por que isso é importante? Porque para o sistema tegumentar, a coloração do tecido, a pigmentação, ela sofre influência direta na proteção do nosso corpo, na proteção da nossa pele. Então, a gente comentou que os melanócitos, até o pessoal comentou ali no chat, dependendo de onde estão esses melanócitos, né, a formação da melanina, dependendo do tipo de mancha, por exemplo, que pode sair, a gente tem uma diferença muito grande com relação às técnicas de intervenção. Outro ponto importante é que tem alguns tratamentos que, dependendo do fototipo de pele, a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado. Algumas aplicações a laser, por exemplo, luz intensa pulsada, a gente tem que tomar cuidado com o fototipo da pele.
Então, a gente tem uma escala que é muito famosa, que é a escala de Fitzpatrick, que ela foi criada em 76 pelo Thomas Fitzpatrick, né? E o que ele faz? Ele traz uma classificação de 6 fototipos. E ele destaca uma coisa muito legal, porque a questão para ele não é só ver a cor, não é só ver o pigmento, é ver a sensibilidade e a capacidade de vermelhidão quando se exposta ao sol. Ou seja, ele traz a relação direta com proteção. Uma pele mais pigmentada pode significar que protege um pouco mais, não é a única forma de proteção, mas quer dizer que ela pode proteger um pouco mais as outras camadas, pode proteger um pouco mais a pele de algumas agressividades, tá? Algumas. Tem a questão do fototipo, influencia também no desenvolvimento de outras alterações. Alguns tipos de mancha, alguns tipos de melasma, eles são mais susceptíveis a alguns tipos de fototipo de pele do que outros, tá? Então, como que o Fitzpatrick ele classifica? Se a característica dele é sensibilidade, principalmente quando exposta ao sol, o que ele vê? Ele identifica a cor da pele e identifica se essa cor da pele, quando exposta ao sol, qual que é a reação que isso acontece. E o que a gente leva como consideração? A radiação ultravioleta, ela, como a gente já falou, ela pode ajudar na metabolização de vitaminas. Então, essa é uma função, né? Eu preciso ter absorção de vamos dizer assim, de um tipo de radiação, uma quantidade, para ajudar em metabolização de alguns tipos de vitamina. Só que a radiação ultravioleta, ela gera uma destruição, principalmente desse conjuntivo. Então, a penetração da radiação, ela age principalmente na conexão estrutural entre esse conjuntivo, que é colágeno, elastina e os proteoglicanos na área. E por que isso é importante? Poxa, se a radiação ultravioleta consegue penetrar, consegue passar a epiderme, que é a nossa proteção externa, e chegar na derme e ela atinge o tecido conjuntivo, quer dizer que os processos de envelhecimento, eles podem ser influenciados diretamente pela radiação, tá? Então, isso é uma coisa importante que ele destaca quando ele traz a escala. Então, o que ele destaca? O que ele fala? Que uma pele, quando ela é muito clara, ela normalmente ela sofre, ela tem muita sensibilidade ao sol. E aqui é engraçado porque algumas classificações ele coloca assim, ó, pele clara, cabelos ruivos, loiros ou olhos claros. Na verdade, não é que assim, a pessoa que tem olho claro ou cabelo ruivo. É um conjunto. Normalmente, pessoas de pele muito clara apresentam características como cabelos ruivos, loiros ou olhos claros. Mas não é regra, a gente sabe disso. O que ele mostra? Que é uma pessoa que tem muita sensibilidade ao sol, que toda vez que se expõe ao sol, ela se queima. É aquela pessoa que, quando se expõe ao sol, fica vermelho direto. A maior parte fica vermelho. Eu falo que até o fototipo 3, até o 4, dependendo da pessoa, viu? Mas vamos parar no 3. Vai ficar vermelho. Só que é uma vermelhidão que logo que você sai do sol, ela passa. Porque quando a gente fala de queimadura, quando a gente fala que a pele queima, né? E ela pode ser queimada pela radiação ultravioleta, a primeira reação é a vermelhidão. O que é isso? A radiação ultravioleta começa a gerar aquecimento, ou a temperatura e a radiação começa a gerar aquecimento, altera o metabolismo da área, e o que acontece? Vasculariza. Por que vasculariza? Porque tenta resfriar por causa da passagem do sangue, do fluxo sanguíneo, para tentar voltar à temperatura, e a gente sua como consequência para também tentar resfriar. Então a gente fica vermelho. Então muita gente quando se expõe ao sol, olha principalmente na coxa. A coxa está bem vermelha. Aí a pessoa toma um banho, a vermelhidão vai embora. Por quê? Refrescou. Então isso era a vascularização, não era a cor que estava ficando ali no céu, tá? Agora, para uma escala de Fitzpatrick 1, a pessoa que sempre queima é aquela pessoa que fica vermelha e se mantém avermelhada depois. Então, ela nunca vai bronzear, ela nunca vai pegar a marquinha, a gente fala. Ela sempre vai queimar. Ela passa por um processo de a pessoa é bem clara, aí ela fica avermelhada e depois descama, tá? Que é quando a gente perde extrato córneo ali da região. Por uma tentativa, né, de renovação celular, porque a gente alterou
A gente acabou trazendo alterações para células externas. Então, essa é a pele muito clara. Depois, com a progressão, a gente vai vendo que a sensibilidade ao sol se altera. Então, o tipo 2 ainda sempre queima, só que ele ainda fica com um pouco de marca. Ele fala que fica um pouquinho bronzeado. É aquela pessoa que fica muito vermelha por dias, só que depois ela consegue observar que a coloração dela está diferente. Mas ela ainda tem sensibilidade muito ao sol, ela ainda fica muito avermelhada. No grau 3, a gente tem uma pele que queima moderadamente. E ela se bronzeia progressivamente. É aquela pessoa que normalmente, quando vai ser exposta ao sol, se ela fica um pouquinho no sol hoje, um pouquinho no sol amanhã, um pouquinho no sol depois da manhã, ela vai bronzeando progressivamente. Só que se ela ficar um dia só no sol, ela vai queimar também, tá? Então, é o que ela tem que, teoricamente, a pele ela vai estimulando o melanócito conforme ela vai se expor na radiação. Mas se ela se expor de uma vez só, ela vai queimar. A partir do grau 4 da escala de Fitzpatrick, a gente já começa a ter uma redução de sensibilidade ao sol. Ou seja, normalmente a pessoa já fica mais bronzeada. Por quê? Porque ela já tem uma quantidade de melanócitos ativo grande. Então, ela já tem uma pele com uma coloração que também já garante proteção. Então, quer dizer que a pele, ou seja, a derme, ela vai ser menos exposta do que anteriormente. Porque o melanócito, a gente viu que estava lá na camada basal do extrato córneo do epiderme, do estrato do epiderme. Ela estava lá no fundo. Então, se toda aquela parte está bem pigmentada, toda a superfície está bem pigmentada, a radiação é barrada. Então, a derme, o tecido conjuntivo abaixo, não vai sofrer tanta ação. Então, normalmente, a partir da escala 4, o que se faz é a radiação estimula mais melanócito, porque não adianta, o melanócito ele é estimulado por duas coisas, temperatura e radiação, tá? Tanto o calor quanto a radiação estimula a coloração. É por isso que quem tem melasma não adianta só cobrir o rosto, ele, na verdade, não pode se expor ao sol, porque o aumento da temperatura influencia, tá? Só que, então, para uma pessoa que já tem a pele bem pigmentada, beleza, pode estimular o melanócito, mas ele vai só estimular ainda mais. Ele vai estar protegendo as camadas subjacentes ali da região da epiderme do estrato basal, tá bom? E já para quando a gente fala da pele negra, é uma pele que teoricamente nunca se queima, para quando a gente fala assim, então ela nunca vai apresentar nenhuma alteração, não. Ela pode apresentar, eu posso gerar danos na pele de mesma forma. Só que a chance de gerar é muito mais baixa. É por isso que a gente fala que pessoas que têm fototipos mais altos, mais baixos, de 1 a 3, elas apresentam um processo de envelhecimento mais rápido. Porque se a minha pele está mais suscetível às ações externas, e isso vai influenciar no meu tecido conjuntivo, quer dizer que com o processo de envelhecimento essas pessoas vão apresentar uma pele, principalmente na face, que está sempre exposta, ela vai apresentar características ali do processo de envelhecimento muito mais visíveis do que pessoas que apresentam um fototipo mais alto, porque as pessoas de fototipos mais altos têm uma proteção extranatural, vamos dizer assim. Então, essas apresentam ali, não é que o processo de envelhecimento deles é mais alto. Eles também têm perda, eles também envelhecem. Só que eles sofrem menos ações do meio externo, tá? Então, a escala de Fitzpatrick, ela vem trazendo essas informações. Então, só para a gente destacar, para finalizar essa parte de fisiologia do sistema tecidular, a gente trouxe duas classificações aqui para vocês. A gente falou sobre classificação de biotipo de coloração de pigmentação de pele, que são aqui as 6 etapas do Fitzpatrick, a escala de 6 graus. E a gente falou também sobre a classificação das rugas, que a gente comentou quando a gente destacou a derme. Tá? Então, a gente falou que o fato da gente apresentar rugas é porque o tecido conjuntivo está sofrendo alterações importantes. Só que dependendo da camada que o tecido conjuntivo apresenta mais alterações, isso vai mostrar também um tipo de ruga diferente. Não é que quando, como eu falei para vocês lá atrás, não é que quando a gente perde, por exemplo, colágeno, a gente começa perdendo o colágeno da camada papilar para perder depois da reticular. É que como a camada
reticular tem colágeno em abundância, colágeno e elastina, como ela tem muito mais quantidade, quando se perde colágeno nos processos naturais do envelhecimento ou com as ações externas, esse colágeno ainda mantém a sustentação por mais tempo. Enquanto na derme papilar, quando você começa a perder, você já começa a ver os efeitos. Então, quando a gente falou das rugas estáticas e dinâmicas, e falamos das estáticas superficiais e profundas, a gente discutiu essa relação. Para a gente fechar, o que é importante? Nas camadas da pele, destacar as principais células. Então, se eu peguei a epiderme, eu comentei que os principais grupos celulares eram os queratinócitos, que eram mais abundantes, por isso que é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinoso. Na sequência, a gente falou sobre as outras células que também ainda tem na epiderme, que é o melanócito, Merkel e Langerhans. Falamos um pouquinho da especificidade de cada um deles. Passamos para a derme e falamos sobre o tecido conjuntivo. Aí a gente pegou um gancho na pergunta da Fátima, que ela comentou com relação ao estímulo de colágeno. A célula precursora do colágeno é o fibroblasto, tá? Então, quando eu estimulo o fibroblasto, eu estimulo a produção de colágeno. Como que o fibroblasto surge? O fibroblasto ele surge sempre quando acontece um processo inflamatório no tecido. Por isso que técnicas como microagulhamento, técnicas de peeling mecânico ou outros tipos de peeling, alguns tipos de esfoliações, ou alguns tipos de lasers que geram microprocessos inflamatórios, eles tendem a estimular colágeno, porque eles tendem a estimular fibroblasto. A produção de fibroblasto é uma resposta natural do corpo quando se tem um processo inflamatório. Então, quando se inflama, quando se desencadeia um processo inflamatório, o corpo responde atraindo fibroblastos para a área. Novos fibroblastos, nova formação estrutural, a gente consegue ter novos estímulos. Controle de processo inflamatório é importante. Não é machucar o tecido e pronto. Tanto que hoje a gente fala que gerar processos inflamatórios e dar suporte para esses processos. Não é simplesmente fiz ali recursos que geram microlesões e abandonei. Ainda mais na face. Gerei microlesões, acompanhamento, porque a gente tem recursos que vão auxiliar nessa recuperação. A gente consegue dar estímulos junto com essa recuperação. A gente consegue ajudar o corpo a estimular mais essas células, que no caso da derme são os fibroblastos, tá? Então, esse é um ponto importante. E quando a gente falou da hipoderme, a gente falou, claro, né, das células adiposas, dos lipócitos, falamos com relação à função dessas células adiposas em todo o nosso corpo e fizemos uma ênfase na face, principalmente por essa questão estrutural. E, como eu falei aqui, a gente terminou com essa questão da escala com relação à pigmentação. Bom, passando aqui essa primeira etapa, que era uma etapa melhor mesmo, já que é toda a fisiologia, a gente entra em anatomia esquelética facial. Primeiro, sistema esquelético. Conceitualmente, o sistema esquelético é um conjunto organizado de ossos. Esse é o conceito de sistema esquelético, tá certo? Então, quando a gente olha para a região de cabeça, como eu falei para vocês lá no comecinho da manhã, a gente comentou que a gente dividia a cabeça em duas partes estruturais do sistema esquelético. Então, a gente dividia em neurocrânio e víscerocrânio, que vai aparecer daqui a pouquinho. O que é importante que eu destaque? Que essa estrutura óssea, ela também sofre processos internos. Então, as questões genéticas e as questões do envelhecimento vão influenciar diretamente na sua composição óssea. Só que as ações do meio externo também influenciam. Os nossos hábitos e a nossa alimentação influenciam muito para a qualidade óssea. Anatomicamente, a gente divide o esqueleto facial em 3/3, tá? Esse esqueleto facial, ele vai ter uma função muito importante de suporte estrutural. Esse suporte estrutural
é principalmente para os tecidos moles, incluindo a pele e os músculos. Ou seja, a gente vai ter pele e músculos sofrendo as ações da questão do esqueleto facial. Então, a gente tem ali um suporte estrutural que é dado pelo esqueleto, né, pela parte óssea da face, assim como todo o nosso corpo. É fundamental que a gente entenda os contornos que são naturais, principalmente para a aplicação dos injetáveis, dos invasivos. Gente, quanto mais a gente como é que chama? Acompanhar os contornos naturais, mais natural fica realmente os tratamentos, as intervenções que a gente realiza. Normalmente, os objetivos, principalmente dos injetáveis, é realçar ou corrigir algum tipo de deficiência. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem visto muitas aplicações onde a pessoa fica realmente muito diferente. Até, às vezes, com características que parecem que têm deformações. Ao invés de realçar ou corrigir a deficiência, altera. Porque a gente tem que atender, a gente tem que, vamos dizer assim, acompanhar o contorno natural da face. Então, a gente sabe que, estruturalmente, os terços são um pouco diferentes de uma pessoa para outra. Então, quando a gente faz a classificação do rosto, a gente fala de um rosto triangular, um rosto oval. Isso é um conjunto de fatores que serve tanto com relação à composição de tecido adiposo, quanto à composição de esqueleto facial, tecido ósseo. Então, o contorno natural é dado principalmente pelo músculo e pelo tecido, desculpa, pelo osso e pelo tecido adiposo. Então, eu preciso entender esse contorno natural para, de fato, realçar ou corrigir. Outro ponto extremamente importante. Assim como a pele, assim como o músculo, assim como tudo, a massa óssea sofre com o processo de envelhecimento. Ah, quanto? Muito, tá? A gente sofre muito com o processo de envelhecimento, a perda de massa óssea. Muita gente esquece disso, não atende não busca essa informação, não compreende isso. E isso influencia demais. A gente sempre discute que muitas vezes desenvolvimento de olheira, ou então quando a pessoa aparece com um terço da face mais caído, principalmente esse terço médio, aí coloca um monte de preenchimento, coloca um monte de coisa, mas isso, na verdade, é pela questão de perda de massa óssea. E se não tomar cuidado, vai ter que colocar cada vez mais, porque o normal é a gente perder massa óssea. A gente fala que esse terço médio, a gente vai falar depois, ele sofre uma retração. Então, a gente perde essa massa óssea do terço médio. Isso é muito característico do processo de envelhecimento, tá? Como que eu divido os 3 terços, Ana? Eu tenho o terço superior, terço médio e o terço inferior. Quais são as linhas de divisão dos terços? Então, o que eu classifico como terço superior? Eu classifico como terço superior toda a região que vem a partir do início da fronte, então, do início do couro cabeludo, vamos dizer assim, até a região orbital superior. Então, até a estrutura óssea orbital superior, tá certo? Então, entrou na parte palpebral, a gente vai falar do terço médio. Então, até aqui, essa região do terço superior, vai até essa estrutura óssea. Então, palpem em vocês que a gente tem essa estrutura aqui. Até essa região, a gente considera como terço superior. Então, a sobrancelha, ela está no terço superior. Mas a pálpebra em si, o globo ocular, ela começa já como terço médio, certo? Então, é como se a gente falasse que a última estrutura óssea que nós temos é esse arco orbital. Isso para quando a gente fala do esqueleto facial. Da onde vai agora o terço médio? Então, essa parte superior orbital, então terminou a parte superior orbital óssea, até a região inferior do ápice do nariz, então a gente tem aqui essa região anatomicamente, ápice e asa, tá? Então, terminou o ápice e a asa, a gente tem aqui, ou seja, o início da maxila, eu tenho o terço médio. Então, de novo, a gente vem desde a parte superior orbital até o início da maxila, como terço médio da face. Então, a gente vai ver estruturas ósseas, que são características do terço médio. E o terço inferior? A gente vai ter a partir da maxila
até o final do mento, da região mentoniana, como terço inferior, tá? Então, quando a gente faz a divisão dos terços, a gente usa essas estruturas de referência. Parte superior orbital, óssea, início da maxilar e final da mentoniana. Então, a gente faz essas divisões para conseguir dividir certinho aqui os terços da face. Ok? Anatomicamente, quando a gente vai ver a face, ou a cabeça, no geral, a gente destaca uma grande quantidade de estruturas ósseas. A gente vai falar dos principais ossos, mas o osso, não só da face, de qualquer região do nosso corpo, não só da cabeça, cada alteração de nível altera o nome, tá? Então, a gente apresenta alterações do nome. Aqui a gente vai falar das áreas em geral. Porque senão, se a gente pegar um livro de anatomia, tanto de estrutura óssea quanto de músculo, é o nome. Mas aqui, se a gente coloca, principalmente como as referências estruturais, a gente consegue entender bem o que a gente precisa para essa parte da face, tá? Então, a gente vai destacar os principais, né? A gente vai falar de todos os ossos, mas a gente não vai falar, por exemplo, dos forames, dos processos. Por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, o zigomático, é esse osso dessa região que nós temos aqui da face. Se eu for pegar aí anatomicamente o zigomático ele é de processo zigomático maxilar, processo zigomático facial, processo temporal do osso zigomático, face orbital do osso zigomático, processo frontal do osso zigomático. Então, ele é dividido em várias partes, tá? Mas a gente vai falar das estruturas no geral, que é o que a gente precisa como ponto de referência e é o que a gente precisa para entender quando ocorre o processo de envelhecimento, como que ocorre a perda de massa óssea dessas regiões, dessas estruturas, ok? Como eu falei para vocês, eu tenho a divisão, então, do crânio em duas, neurocrânio e víscerocrânio. O neurocrânio, ele é dividido em 8 ossos, enquanto o víscerocrânio, ele é dividido em 14. O neurocrânio, ele apresenta... Por que ele recebe esse nome? Neurocrânio. Ele recebe esse nome porque são os ossos que protegem o sistema nervoso. Então, todos os ossos de proteção do sistema nervoso são chamados de neurocrânio. E qual parte? Eles protegem o sistema nervoso central, região de encéfalo. Então, a gente chama de neurocrânio o conjunto de ossos que vão realizar essa proteção. E o víscerocrânio? O víscerocrânio, eles são os ossos da face. E por que a gente fala víscero? Porque ele protege as vísceras, órgãos de outros sistemas. Por exemplo, o víscerocrânio protege áreas do sistema respiratório, ele protege áreas do sistema digestório, ele protege áreas do sistema sensitivo. Então, a gente tem a proteção pelo víscerocrânio de outros sistemas corporais. Então, a gente vai ver que a face, ela é composta, na sua maioria, de ossos do víscerocrânio. Mas ele também tem uma parte de osso no neurocrânio que é importante da gente destacar e saber, tá? Então, essas são as duas divisões, né? Essa é a divisão fundamental para quando a gente fala do esqueleto facial. Quando eu olho a estrutura do crânio de frente, na região frontal, lateral ou inferior, então a gente consegue ver, dependendo da visão, né, que a gente fala, visão frontal, visão lateral e visão inferior. A gente consegue identificar um número de estruturas ósseas diferentes. E tipos de estruturas diferentes. Então, quando a gente fala principalmente dos ossos do víscero-crânio, a gente fala dessa visão frontal. Só que a gente tem que olhar na vista lateral e na vista inferior para conseguir identificar a finalização de algumas áreas ósseas ou conexões. São super importantes. Por exemplo, essa conexão aqui, ó, que eu estou mostrando na imagem. É uma conexão entre um osso víscero-crânio com o osso do neurocrânio, tá? Então, é algo importante da gente destacar. Quando eu olho, principalmente nessa região, eu comentei com vocês, ó, o terço médio, ele começa
nessa região final, região inicial da órbita. Então, eu vejo que ela é composta ainda desse osso aqui, ó, grandão em azul, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue depois ver as características estruturais. Então, é importante que eu olhe na vista anterior de uma face e consiga identificar quais são as estruturas, quais são os ossos. De novo, eu tenho que obedecer os contornos ósseos, que são característicos das pessoas, tá? Isso mostra muito como que é a face. Tanto que aplicativos de reconhecimento facial desenham a estrutura do esqueleto. Então, eles buscam pegar essas características, vamos dizer assim, né? Esses contornos que são específicos da pessoa, não só a parte do esqueleto, tá? Mas ele pega esses contornos para conseguir fazer reconhecimento facial. Então, quando a gente olha nessa vista anterior, a gente já vê uma série de estruturas ósseas que são importantes, tá? Vocês conseguem, não sei se alguém conseguiria, ali no chat, escrever para mim, pelos números, né? Então, eu coloquei ali alguns, 1, 2, 3, 4 e 5. Quais estruturas ósseas que estão ali como componentes ali da face? Então, os 5 ossos que eu destaquei na região, ou algum deles, né? Anatomicamente, quais são o nome desses ossos? Alguém conseguiria trazer alguma informação? Vou ver aqui. Quando a gente olha para a vista anterior, quais são os ossos que são importantes a gente destacar? Primeiro, esses ossos, eles vão ser importantes para o contorno e também como suporte. Então, a Claudineia já falou para mim que o número 1 é o osso frontal. Então, exatamente, o osso frontal é o nosso maior osso que nós temos em região de face. Só que o osso frontal, ele faz parte do neurocrânio, ele protege a região anterior do nosso encéfalo. A Elísia falou do número 5. O número 5 é o osso nasal. Exatamente. Então, outro ponto importante, o nariz, a maior parte é cartilagem. O osso nasal é essa região aqui. E o que é importante? O osso nasal, pessoal, é um dos primeiros ossos que nós desenvolvemos no nosso desenvolvimento fetal. Quando a mulher vai fazer ultrassom quando está grávida, ou quando vai fazer aqueles ultrassons morfológicos, o primeiro osso que se procura para identificar até algumas alterações de síndromes é o osso nasal. Então, se identifica o osso nasal, isso já é uma característica positiva de desenvolvimento fetal, tá? A Fátima colocou que o 1 era o frontal, que o 2 era o zigomático e que o 4 era a mandíbula. E a Camila completou falando que o 3 era a maxila. Perfeito, pessoal. Então, a gente tem aqui os 5 ossos da face, que são super importantes para fundamentos estruturais. Então, quando a gente fala que o terço médio é formado dessa região superior da pálpebra, da região orbital, até o início dessa região aqui de maxila, a gente tem que tomar cuidado porque a maxila faz uma conexão aqui direto com o zigomático, tá? Então, nessa questão aqui, quando a gente olha as estruturas da face, o que a gente observa? A gente já consegue identificar alguns arcos. O que são arcos? Os arcos são áreas da nossa face que definem muito como vai ser a nossa estrutura, muito o nosso contorno. Esses contornos, esses ângulos da face, eles são projetados principalmente por essa estrutura óssea da mandíbula e pela estrutura óssea da região do zigomático. Então, muita característica é feita através dessa região de angulação. Como eu comentei com vocês que os aplicativos de identificação facial fazem, eles mapeiam esses ângulos, uma das formas, né? Eles conseguem fazer um mapeamento desses ângulos. E quando a gente fala através de aplicações de injetáveis, por exemplo, realçar contornos e não modificar o contorno, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente com o rosto fino saindo com o rosto quadrado, mudando totalmente o arco da mandíbula, que é uma estrutura de contorno principal. Isso acaba trazendo uma outra harmonização de face, uma outra característica, tá?
Quando eu olho na região lateral, a gente encontra outras estruturas ósseas. Eu faço um destaque muito importante com a 9. Por quê? Porque a 9 liga diretamente com o zigomático. Então, uma estrutura óssea de conexão e de angulação. Ajuda na questão angular da face. Então, dependendo de como é a conexão do zigomático com essa estrutura óssea, a gente vai ter também um formato de rosto específico, que vai trazer essa característica, tá? Então, ali, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Alguém saberia algum desses? Quais são as estruturas ósseas? A maior parte aqui é tudo neurocrânio, né? A gente ainda tem um víscero-crânio ali no 7, mas são tudo neurocrânio, a maior parte deles. Alguém saberia as outras estruturas ósseas, sem olhar na apostila? Qual que seriam aqui as estruturas ósseas da região? Fátima já falou que tem temporal. Qual que é o temporal, Fátima? Qual o número? Qual que é o osso temporal aqui, pessoal? Nessas estruturas. 9 parietal. Isso, boa, obrigada, Camila, perfeito. Exatamente. Então, 9 é o temporal. Pessoal, é importante que se destaque, por quê? Porque, de novo, é o temporal que faz a angulação com o zigomático, faz aqui essa parte de conexão. Então, ela que dá, como eu falei, uma das angulações que a gente tem na face. Além disso, a gente tem outras estruturas aqui. A Camila já falou pra gente, o 6 que era o parietal, então o topo da cabeça, né? Então, a gente tem o osso parietal ali no topo. Depois, a gente tem as outras estruturas ósseas, a gente às vezes esquece um pouco. A Claudineia, a Poliana e a outra que também colocou, que o 10 é o hospital, perfeito, a nuca, né? Então, a estrutura do osso hospital. 7 e 8 são ossos que a gente às vezes não caracteriza tanto. Por quê? Porque eles são ossos que estão dentro da parte orbital. Então, ela fica atrás do globo ocular. O que a gente tem aqui é o etimoide e o esfenoide, tá certo? Então, são os dois ossos que nós temos aqui em região interna, e o lacrimal, que a Fátima até trouxe, ali na região próxima também de etimoide e esfenoide. O palatino e o vomer, a gente consegue ver só por baixo. O palatino e o vomer são estruturas ósseas do céu da boca. Onde que eles influenciam para a gente? Principalmente quem tem uma retração ou uma antecipação de região de maxila. Então, aí o vômer e o palatino sofrem algumas influências também, tá? Para quem tem, por exemplo, a maxila ou muito para frente ou muito para trás. O mais comum é ela estar para trás e a mandíbula vir para frente. Então, a gente tem algumas alterações ortognáticas que são relacionadas a essas duas estruturas ósseas, de maxila e mandíbula, tá? Pontos importantes que a gente destaca no esqueleto facial. Articulações. Por quê? A gente vai identificar, sempre quando a gente aprendia na faculdade, sempre entre dois ossos eu tenho que ter um tipo de articulação. Na face, na cabeça não é diferente. Entre dois ossos eu tenho uma articulação. Então, quando eu olho para os ossos do neurocrânio, eu vejo as articulações. Então, a gente tem aqui algumas articulações que são fibrosas, elas são específicas. O que quer dizer isso? São articulações que não permitem movimento entre estruturas ósseas. Então, a maior parte do crânio, os ossos são ligados por articulações fibrosas, ou seja, articulações que não permitem movimentação, porque a função é unir. A função da articulação sempre é unir estrutura óssea. Mas, nesse caso, a função da articulação, quer dizer, nesse caso não, nos outros casos, em outras articulações, não é só união de osso, é permitir movimento. A articulação fibrosa não permite. Então, eu não movimento o osso frontal em relação ao osso parietal. Eu não oriento, eu não movimento o zigomático em relação ao temporal. Só que a gente movimenta uma articulação da face que é extremamente importante, que é a única que se movimenta, que é a mandíbula. Então, a mandíbula, a estrutura óssea da mandíbula, ela está ligada numa região do osso temporal
que permite uma movimentação. Então, é uma articulação sinovial que eu tenho na face. A gente só consegue falar por causa desse tipo de articulação. Tanto se a gente coloca 2 dedos na frente dessa região aqui do ouvido, abre e fecha a boca, a gente consegue ver uma estrutura, a gente consegue sentir uma estrutura mandibular se movimentando em relação a uma estrutura temporal. Então, ó, como a gente consegue ver o osso temporal aqui, e aqui a gente vê a ligação da mandíbula, tá? O que é importante da gente destacar aqui na região? As áreas da mandíbula, gente, é muito importante porque o contorno da face, como eu falei, em parte é dado pelo zigomático com relação com o temporal, e em parte é dada pela mandíbula. A modificação do rosto, quando ele é um rosto mais ovalado ou um rosto quadrado, tem muita relação com as estruturas dos arcos da mandíbula. Então, como que eu divido a mandíbula? Eu divido a mandíbula primeiro em ramo da mandíbula. Estou passando aqui, ó, o cursor em cima da onde é o ramo da mandíbula. Agora, se eu olhar na minha face, o ramo da mandíbula é essa região aqui. Então, eu palpo ela bem embaixo do lóbulo da orelha, faço uma força em relação à estrutura óssea e sinto o ramo da mandíbula. Eu sinto uma estrutura que é um pouco mais retilínea. Então, a gente tem os 2 ramos da mandíbula, logo que a gente toca embaixo do lóbulo da orelha, tá? Então, essa área aqui, essa área aqui é considerado o que a gente chama de ramo da mandíbula, tá? A parte da frente, ou o centro do mento, então essa região aqui é a região mentoniana, que a gente chama de queixo, tá? Então, a região mentoniana, ela tem uma protuberância mentual. O que é essa protuberância mentual? A gente tem uma estrutura óssea mais pontiaguda nessa área central da região mentoniana, do queixo. Por isso que algumas pessoas aparentam ter o queixo um pouco mais para frente. Algumas têm, tá? E algumas é toda a mandíbula deslocada. Mas outras pessoas têm essa protuberância maior, então parece que tem o queixo um pouquinho mais para frente. Nessa área também tem gordura. Então, quem tem essa proeminência mental mais alta apresenta um tecido adiposo mais proeminente também para frente, tá? Então, é uma característica, tá, da estrutura da pessoa. Então, o ramo da mandíbula, como a gente falou, e a protuberância mental. Um pouco mais de massa óssea, ela vai um pouco para frente, ó. Nessa visão aqui lateral, a gente consegue ver bem como tem uma protuberância. Então, eu consigo ver a protuberância da mandíbula. Então, se eu tenho tecido adiposo em cima, a gente consegue ter essa área, né? A gente vê o queixo um pouquinho mais para frente. De novo, não alteração ortognática, que é toda deslocada. Depois a gente tem o corpo da mandíbula. Então, se eu tenho aqui o ramo, o corpo é toda essa parte, ó, até chegar no mento, até chegar na região mentoniana. Então, dessa região até essa área, a gente tem a parte de corpo da mandíbula. E o ângulo da mandíbula, que é algo super importante, que fica entre o ramo e entre o corpo. Então, essa área entre ramo e corpo, a gente tem essa região angular. Então, esse ângulo da mandíbula caracteriza muito o rosto quadrado. Então, quando o rosto está quadrado, a gente tem essa região, um ângulo, diferente de uma pessoa para outra. Então, a gente vai ter o ramo, o ângulo e o corpo mais proeminente no rosto, que é mais quadrado. Então, essa angulação, ela é mais proeminente, ela é bem mais específica, esse ângulo aqui da mandíbula, tá? Isso faz com que o arco, com que toda a região aqui do arco seja bem limitada, bem delimitada. Então, eu tenho realmente um formato de rosto muito característico por causa das estruturas de ramo, ângulo, corpo e protuberância mental. Algumas pessoas apresentam alterações ortognáticas onde a mandíbula é para frente ou onde a mandíbula é para trás. É mais comum quando a mandíbula é para trás. Então, a gente fala que a gente pode ter uma retração,
que é quando vem para trás, realmente, toda a região de mandíbula, e quando a gente tem uma retroposição, então quando vai para frente. Então eu tenho uma alteração também com essa relação. Por que permite retração e retroposição? Por causa dessa região articular. Alguém levantou a mão? Não sei se quer fazer a tela sem mensagem. A Tati, do Viver de Beleza. Pode falar. Você falou mesmo que esse ângulo, quando o rosto é mais quadrado, é porque foi acentuado, né? A região do ângulo, do ramo, o corpo, a região mentual, seria isso? Você fala região... Isso, eu posso chamar de região mentoniana, porque é toda a parte mentoniana, isso. E a gente fala protuberância mentual, que é essa parte na frente, tá? Essa gordurinha seria a protuberância mentual. A protuberância mentual, na verdade, a estrutura óssea é um pouco mais protuberante na frente. E como tem tecido adiposo, ainda fica mais, tá? Mas a pessoa pode ter essa protuberância mais ou menor. Um pouco mais forte, um pouco mais baixa. E aí isso dá muita característica. Mentoniana. Então, a parte ali é região mentoniana. Aqui é mentoniano. Isso, perfeito. Beleza. Obrigada. Tá, imagina. Certo, pessoal? Então, essas estruturas da mandíbula, elas dão realmente essa questão de todo o contorno. Então, todo esse contorno inferior, ele sofre as ações dependendo de como é toda essa parte estrutural mandibular. Como eu estava comentando, eu só tenho retração e protração da mandíbula, que são aquelas alterações ortognáticas, graças à articulação sinovial aqui da região. Então, a mandíbula pode ser encaixada um pouco mais para trás, e isso faz com que ela seja um pouco mais retraída, ou a colocação, essa ligação da mandíbula com as têmporas, ela pode ser um pouco mais para frente, quando a gente fala que a mandíbula é mais protusa, então ela está mais à frente, tá? Então, como eu tinha falado, acho que, como não está anotado aqui, foi muito bom que a Patrícia perguntou. Onde eu tenho a protuberância mentual é a região mentoniana. Tá? O processo coronoide, perdão. O processo coronoide é a outra área que nós temos de comunicação da mandíbula com essa região interna que a gente vai ter da maxila. Ela está por baixo aqui do zigomático. E que isso é importante, o processo coronoide? Porque tem músculo que está fixo nessa região. É por isso que eu consigo abrir e fechar a boca. Porque eu tenho musculaturas que são profundas e que se fixam nessas áreas da mandíbula. Como ela consegue se fixar nessas áreas, eu consigo movimentar a mandíbula. Então, eu consigo abrir e fechar a boca, graças a essas regiões. Outro ponto, passa muita inervação nessa região e vascularização. A vascularização da face começa por essa área e se expande em toda a região do víscero-crânio. Tanto a inervação quanto a vascularização. A gente vai ver depois que ela sobe pela carótida, a carótida comum, se ramifica em carótida externa e interna, e aí daqui para frente vai vascularizar toda a região aqui da face, toda a região aqui na frente do víscero-crânio. Ok? Então, esse esqueleto facial é extremamente importante com essas áreas, né? A definição dessas áreas. Processo de envelhecimento. O que acontece com a estrutura óssea no envelhecimento? Assim como músculo e como gordura, se perde massa. E o que isso faz? Muda significativamente as estruturas de suporte. Se eu mudo a estrutura de suporte, por mais que eu ainda tenha um estímulo, às vezes, de colágeno, por mais que eu ainda tenha uma musculatura ativa ou uma musculatura de bom suporte, a estrutura óssea a gente perde massa. E como que a gente estimula a formação óssea? É algo extremamente complexo da gente falar. A gente fala muito em estimular o colágeno, em trabalhar a musculatura, mas e a estrutura óssea? O que acontece com o envelhecimento? Eu gosto muito dessa imagem do lado direito da tela, porque ela mostra a perda de massa óssea que a gente tem. Então, a gente falou sobre a região, quando a gente dividiu os terços da face, ela terminava na parte orbital superior, que ainda é o osso frontal. Esse osso perde muita massa, essa parte óssea. Por quê? Porque essa parte de estrutura óssea, eu não vou ter músculo fixo no osso. Por que a gente destaca isso? Porque a gente vai ver mais para frente que tem músculo que se fixa na pele e tem músculo que se fixa no osso.
Como que eu estimulo uma célula óssea? Eu só estimulo uma célula óssea quando eu dou choque, quando eu dou estímulo para a área. Quando eu dou, como eu posso falar? Quando eu dou impacto na região. E como que dá impacto no osso? É quando o músculo movimenta. Porque o músculo está preso no osso. Quando o músculo movimenta, isso estimula também célula óssea. Só que se na face tem área óssea que não tem músculo preso, como é que o osso vai ser estimulado a produzir novas células? Então, tem algumas áreas que passam por esse processo de envelhecimento de uma maneira muito mais exacerbada. Então, o que a gente fala? A gente fala que eu tenho uma diminuição do suporte facial quando eu tenho perda de massa óssea. E se eu tenho essa diminuição do suporte facial, eu vou ter uma contribuição para que ocorra uma queda de tecidos moles que são superficiais ou que são mais profundos. E a gente começa a aparecer mais os sulcos. Essa outra imagem, que é um desenho, ele é bem bonitinho, porque a gente consegue identificar como a gente começa a ter perda de massa. Então, tem várias áreas que a gente vai mostrar depois. Vai ter músculo que vai estar preso no osso. Vai ter. Principalmente aonde? Na mandíbula. Porque se a mandíbula mexe, então vai ter músculo ali na região, que está movimentando aquele osso. Então, a mandíbula perde, principalmente essas regiões aqui de ramo e corpo, elas perdem pouca massa óssea. Não é que perde pouco, perde menos, tá? Agora, por exemplo, região mentoniana, eu não tenho um músculo na ponta que está fixo na região mentoniana. Então, quer dizer que eu tenho uma perda um pouquinho maior dessa protuberância óssea, tá? Outro ponto. Em outras áreas, o terço médio da face, a gente falou, ó, começa aqui nessa região do final da asa do nariz e vai até a região aqui, né, quando a gente vai pegar o terço médio, até essa região que a gente destacava dos lábios, ou quando vai chegar na região mentoniana. Esse terço médio é o terço que mais sofre influência do envelhecimento. Por quê? Porque não tem osso, não tem músculo associado na estrutura óssea. Então, a gente fala que o envelhecimento gera um achatamento do terço médio da face. Se gera um achatamento do terço médio da face, quem que está sofrendo aqui? Está sofrendo o arco do zigomático, está sofrendo a maxila, está sofrendo toda essa região aqui de conexão. O que acontece? Tudo que está de suporte cai, sofre queda, sofre esse tipo de alteração. Então, o envelhecimento, ele vai trazer essas características. Então, características para o esqueleto da face. Achatamento do terço médio. Por quê? Eu não tenho músculo fixo na estrutura óssea. Quem estimula a célula óssea é movimento. É quando a gente dá ali pequenos, né, pequenos estímulos, impactos naquela região. Se não tem impacto, não tem estímulo ósseo. Quando a gente passa por esse processo de envelhecimento, o que acontece, pessoal, com células ósseas? A gente sempre fala o seguinte, quando eu penso nas células ósseas, eu preciso pensar em 3 grupos de células, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, 3 grupos celulares. Qual que é a função dos osteoclastos? Mais clássica. O osteoclasto, ele degrada o osso, destrói. Por que a gente precisa fazer isso? A gente precisa repor. Então, a gente precisa, né, retirar células sem ação, ou tecidos sem ação. Então, o osteoclasto vem e retira. Ao mesmo tempo que ele retira, tem uma outra célula que repõe, que é os osteoblastos. Os osteoblastos são células ósseas que produzem a estrutura, o suporte da matriz óssea. Quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, a ação do osteoblasto é maior que a do osteoclasto. Por isso que a gente cresce de tamanho, tá? Uma das características. Então, o osteoblasto trabalha e o osteoclasto também vai estar trabalhando? Claro, mas ele trabalha menos em comparação ao outro. O outro precisa de bastante. Por que a gente precisa de bastante? Porque precisa estar no crescimento. Aí a gente atinge uma determinada idade que a gente para de crescer. Então, o que acontece? Eu tenho um equilíbrio entre osteoblasto e osteoclasto. Ao mesmo tempo que eu retiro o tecido ósseo antigo, eu reponho.
Só que depois a gente começa a envelhecer. E as mulheres, em particular, sofrem a ação hormonal. O estrogênio, ele influencia diretamente na ação do osteoblasto. Então, o que, que vai acontecer? Nesse caso, com o processo de envelhecimento, os osteoblastos, eles trabalham mais devagar que o osteoclasto. Então, eu retiro o tecido antigo, mas eu não tenho a mesma força para repor. Então, a gente começa a ver uma característica de massa óssea reduzida, tá certo? E o osteócito, Ana, que você falou que também é uma célula óssea. O osteócito, ele é uma célula de manutenção. Então, a gente tem osteoblasto que produz matriz óssea. Osteócitos dá nutrição para aquele osso se ficar firme. Só que o osso envelhece. Aí o osteoclasto vem e retira aquela massa óssea antiga. O osteoblasto vem e repõe. Essa estimulação dos osteoblastos é feita por ações hormonais e ações de impacto, ações de estímulo, que é o que eu falei que os músculos dão. Por isso que é importante o movimento. O movimento não é importante só para os músculos. O movimento é importante para os ossos. Quanto mais movimento, mais estímulos ósseos eu tenho na região. Se na face eu não tenho músculo aderido no osso e eu não tenho movimento, eu tenho pouco estímulo. Se eu tenho pouco estímulo associado ao processo natural do envelhecimento, a perda de massa óssea é mais significativa, tá? Então, é super importante fazer essa discussão para quando a gente fala do esqueleto facial, a gente destacar o que são essas células ósseas e por que que a estrutura da face passa por um processo de envelhecimento e que se o osso é suporte estrutural e eu perco esse suporte estrutural, os tecidos moles vão sofrer ali também com essa perda de suporte. Então, a gente começa a ter quedas também devido a essa perda de massa óssea, certo? Ana, Oi. tem uma pergunta no chat e tem uma mão levantada. Perdão, não consegui ver, deixa eu ver a pergunta. Nesse caso, podemos fazer estímulos com associação de equipamentos? Como microfocado, por exemplo? O pessoal está questionando aqui. A gente pode, tá? A gente pode fazer alguns estímulos que vão ajudar, só que é difícil um estímulo chegar na estrutura óssea, tá? O que a gente pode fazer, principalmente nessas questões, para estímulo de crescimento, tem muita relação com hábitos de vida da pessoa. Então, a alimentação influencia muito, tá? Nessa questão de nutrição para a qualidade óssea, porque ela vai ajudar na nutrição dos osteócitos. Agora, os recursos são muito difíceis, recursos que estimulam, porque, teoricamente, os recursos não é para atravessar e chegar no osso, porque a massa óssea, a ação por equipamento é muito diferente de um músculo ou de uma pele que tem tecido, que é um tecido mole, né? A composição é diferente. Uma da composição da matriz óssea é o colágeno. Então, o colágeno sistêmico vai ajudar. Então, vai dar uma questão de suporte. Só que a outra composição da matriz óssea é o cálcio e fosfato. Ele forma um composto que chama de hidroxiapatita, tá? Que é o que deixa o osso ser duro. Então, a alimentação influencia muito pela questão do cálcio. Por isso que o que a gente fala, a suplementação de cálcio, quando ela é indicada principalmente para algumas mulheres, principalmente para mulheres que entraram na menopausa, ela vai ser importante porque, naturalmente, a nossa produção de cálcio baixa. O cálcio não é só o externo que a gente consome. O cálcio, ele também tem essa relação com a produção orgânica. E com o processo de envelhecimento, isso já é natural, já é uma perda. Então, essa recomposição, essa composição de cálcio, tanto pela alimentação quanto pela suplementação, é o que mais ajuda a dar suporte ósseo, mais do que recursos que a gente tem hoje de tratamento, tá? O pessoal que está perguntando. É claro que alguns estímulos a gente ainda consegue chegar, mas a absorção de estímulos, de recursos, pela estrutura óssea é muito diferente de músculo e pele, por causa dessa tal dessa hidroxiapatita, que faz com que o osso seja duro. Então, é muito mais uma ação sistêmica que vai ajudar a saúde dos ossos, vamos dizer assim, do que uma coisa muito focada, que a gente consegue, por exemplo, fazer na pele no músculo com uma facilidade maior, tá? Eu não sei se responde, né? Se o pessoal ainda tem alguma dúvida. Quem estava com a mão levantada, se quiser fazer a pergunta também. Não, era isso, você respondeu, obrigada.
Obrigada, imagina. Certo?